Bom dia a todos. Kennedy Litaif, o mago do realismo, prestando uma pequena homenagem à minha grande Manaus, cidade do Teatro Amazonas, da praia da Ponta Negra, do jaraqui frito com a farinha do arenim, do tambaqui assado, do escabeche de tucunaré, da caldeirada de pirarucu, do famoso X-Caboquinho, do Encontro das Águas, da Ponte Rio Negro, da Arena da Amazônia e do Porto Fluvial do Rodway, herança do tempo dos ingleses. Vamos falar um pouco hoje sobre religião. Religião, a evolução de uma má ideia. Temos inúmeros exemplos de má ideia dentro do livro dito sagrado dos cristãos. No Antigo Testamento existe uma apologia estarrecedora à escravidão, um preconceito enorme para com as mulheres e um incentivo grandioso às guerras e carnificinas em geral. A escravidão continua no Novo Testamento, inclusive sob a vista de Jesus, e o mesmo nada fala sobre tal. Não é exclusividade só do cristianismo, das aberrações de conduta. E o pior de tudo, não são pessoas interpretando erroneamente as Escrituras, e sim as próprias Escrituras contendo essas anomalias. Portanto, é fácil tirar a conclusão de que essa ideia é uma má ideia. Não questiono as, entre aspas, inspirações religiosas baseadas em bons ensinamentos de vida, e sim seus dogmas, terríveis por sinal, e suas aplicações na realidade. A vivência deles na prática é que fazem toda a diferença para a maldade, o preconceito e a intolerância. Posso citar aqui inúmeras mais ideias religiosas. Muitas delas não são consequência de más interpretações, e sim elas próprias sendo más ideias. Existe uma profusão de preconceito contra as mulheres e apologia a favor da escravidão, ao ponto do absurdo. Outra apologia é a do sacrifício para apaziguar a ira de seu Deus. A religião cristã é uma celebração ao sacrifício humano. Vide a morte de Jesus. Vou me ater somente ao cristianismo, pois essa é a maior religião de nosso país. Essa, entre aspas, história, contada 4 décadas após a morte do suposto Jesus messiânico, contém inúmeras contradições e incoerências. A, digamos, história em si é uma apologia a lendas e mitos, excetuando as partes boas de ensinamentos. Muitas de suas lendas são baseadas em mitos anteriores. Veja o caso de Horus. E essas fantasias são as bases dessa religião. O mais correto a ser feito é como muitos religiosos modernos estão fazendo, isto é, excluindo tudo quanto é lendas e mitos, deixando somente os bons ensinamentos, usando-os para suas inspirações, entre aspas, espirituais. Esse modo de ver a religião não traz malefício à sociedade, pois é pacífico e individual. Outra má ideia religiosa é fazer apologia ao contentamento diante do sofrimento, uma indulgência descabida e supressora de questionamentos existenciais. Isso, por si só, é uma péssima ideia. Outra má ideia religiosa é ir contra a lamentação humana diante da morte. É praxe o cristão, ao dar os pêsames, dizer que o acontecido foi da vontade de seu Deus, que tudo está escrito no livro de Deus e, por isso, não devemos nos lamentar. Isso é uma má ideia. É da vontade desse Deus bíblico a morte
de milhares de crianças inocentes em terremotos, tsunamis e furacões, mulheres grávidas morreram, assim como crianças deitadas em seus berços foram afogadas. Os sobreviventes deram graças ao seu Deus, mas não perceberam os milhares de inocentes que morreram. E, pasmem, os próprios sobreviventes disseram que tudo isso foi da vontade de seu Deus. Um desconhecimento cabal dos fenômenos naturais. Essa apologia ao contentamento é danosa e nociva às inquietações e questionamentos humanos. É contra essas más ideias que devemos lutar. Elas são as causas dessas alienações. É uma boa ideia tentar proibir o estudo das células-tronco? Claro que não. Isso é um crime contra a medicina de vanguarda, que pode vir a salvar milhões de vidas humanas. É uma boa ideia proibir a transfusão de sangue ao enfermo? No caso das testemunhas de Jeová? Claro que não. Isso é um crime contra a vida humana. É uma boa ideia fazer apologia ao preconceito contra os gays e mulheres? Claro que não. Isso gera intolerância, intransigência e violência. É uma boa ideia incluir no currículo escolar matéria obrigatória sobre religiões? Claro que não. Isso é um absurdo. Isso é validar ignorância de conhecimento. Teremos futuras gerações alienadas cientificamente, um retrocesso mental, um escândalo civilizatório e o retorno à Idade Média, um total descalabro. Pense, duvide e questione qualquer afirmação religiosa. Surpreenda-me. Deuses religiosos são criados do temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. O conhecimento é o cemitério dos deuses e Hollywood a ressurreição. Se houvesse aborígenes na Antártida, já teriam criado o Deus boneco de neve. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Atenciosamente, Kennedy Litaif, o mago do realismo.